Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de Geografia com o professor Leandro. Na aula de hoje vamos estudar uma região da América Latina, uma parte da América Latina. Na aula passada estudamos o México. Você viu ali aquela aulinha que eu fiz o desenho do mapa, mostrei muitas características do México. Hoje nós vamos estudar esta porção da América Latina, a América Central. A América Central, vou mostrar no próximo mapa para vocês, ela é dividida em algumas partes para facilitar o nosso estudo. Também no final da aula eu vou falar um pouquinho sobre esta parte aqui pouco falada da América Latina, que são as Guianas. Então pegue seu caderno, faça suas anotações e também deixe suas dúvidas, deixe seu like se você gostar do vídeo e também se você tiver alguma dúvida mais específica pode me mandar um e-mail que eu respondo prontamente. Então a primeira coisa que eu quero destacar aqui com vocês, pessoal, essa divisão da América Central. A América Central, o México não é da América Central, hein? Lembra que a gente viu na última aula? Então a América Central ela começa desde Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicarágua, Costa Rica e Panamá. E também várias ilhas como Jamaica, Cuba, Haiti, República Dominicana, Porto Rico, Bahamas e todas essas ilhinhas menores que estão aqui. O primeiro ponto a destacar aqui importante, pessoal, nem todas as ilhas que tem na América Central são países independentes. Muitas são possessões, ou seja, são territórios pertencentes ao Reino Unido, pertencentes à Holanda, pertencentes à França, que não têm total autonomia política e, portanto, não são países, não são considerados países. Apesar de manter sua cultura, muitos têm até bandeira, eles ainda são dependentes de algumas potências europeias e Porto Rico, por exemplo, dos Estados Unidos. A segunda coisa que eu quero destacar é esta divisão propriamente dita. A parte continental da América Central é chamada de América Central Istmica. Istmo é uma ligação continental entre dois continentes. É uma parte como se fosse uma tripinha que vocês estão vendo aqui. Isso é literalmente um istmo. Então o istmo, ou América Central Istmica, vem de Belize até o Panamá. O restante é a América Central Insular, que significa ilhas, conjunto de ilhas. A América Central Insular é este arquipélago aqui formado por muitas ilhas, sendo algumas ilhas grandes, outras bem pequenininhas. As ilhas maiores são chamadas de Grandes Antilhas, Jamaica, Cuba, Haiti e República Dominicana. Bahamas é um conjunto de muitas ilhas pequenininhas que foi formada de um jeito um pouco diferente das demais. Enquanto essas ilhas todas que vocês estão vendo foram formadas pelo choque das placas tectônicas e elas ficam bem no limite de uma placa tectônica, dá até para perceber nesta imagem, Bahamas é formado por um conjunto de recife de corais que foram acumulando, até chegar na superfície dos oceanos, aí juntamente com sedimentos marinhos, formou a ilha, ou as ilhas das Bahamas. Legal, né? E é um paraíso, um verdadeiro paraíso. Essas ilhinhas menores são chamadas de Pequenas Antilhas. Esta região toda, banhada por este mar, que é o Mar do Caribe, ou Mar das Antilhas, é o famoso Caribe. Então, se a pessoa foi para a República Dominicana, ela pode dizer que foi para o Caribe. Se a pessoa vai fazer uma viagem para Nicarágua, ela pode dizer que está indo para o Caribe. E a mesma coisa acontece se for para a Venezuela. Por exemplo, Curaçao, Aruba ou Trinidade e Tobago, próximos aqui já da América do Sul, ou mesmo a Venezuela, ou mesmo a Colômbia, tem o Caribe nesses países. Então, o Caribe é este mar todo que banha vários países. Legal? Aprendeu mais uma coisa nova? Então vamos continuar, pessoal. Em termos de geologia, olha só, peguei esta parte e encontrei um mapa que tem o limite das placas tectônicas. Esta região do globo é formada pela placa do Caribe, a placa de Cocos e tem o contato também com a placa norte-americana e sul-americana. Você deve lembrar muito bem o que acontece com uma região que fica no limite de placas tectônicas. O que acontece? Acontece que tem dobramentos recentes, vulcanismo e terremoto. Sim,
Todas essas coisas acontecem, estão presentes na América Central e são comuns na América Central. Então tem vulcão ativo, por exemplo, na Costa Rica, tem terremoto, por exemplo, no Haiti, teve um terremoto muito forte nos anos 2000 que devastou o país, um terremoto, acho que foi 2010, se eu não me engano. Tem vulcão, tem terremoto e tem dobramento recente. Então, para entender o relevo, é legal a gente sempre lembrar o posicionamento das placas tectônicas. Aqui este mapa, já bem mais nítido, numa resolução melhor, está mostrando o relevo da América Central. Isso é muito importante. Percebam que tem uma cadeia de montanhas que vai de norte a sul na América Central Istmica, tem montanhas também na América Central. A mesma coisa acontece até na Venezuela, que daí já começa a Cordilheira dos Andes aqui na Venezuela e na Colômbia. Agora, esta porção que fica mais ao leste da América Central, esta partezinha toda aqui, já são algumas planícies. E essas planícies ou possuem cidades importantes, ou são áreas que têm o clima muito chuvoso, como acontece aqui no México. Lembra que a gente estudou na aula passada? Por ter o clima muito chuvoso e muita floresta, são menos povoadas. Lembre deste mapa quando a gente for ver, daqui a pouquinho, o mapa da distribuição da população na América Central. Então isso aqui é, na verdade, uma extensão da grande cordilheira que vai desde o Alasca até a América do Sul, e aqui na América Central tem algumas áreas montanhosas também, principalmente no Haiti, aqui no sul de Cuba e nas ilhas, que as ilhas, se você parar para pensar, são montanhas submarinas que foram crescendo com o passar do tempo, e a pontinha dessas montanhas apareceu na superfície formando estas ilhas. Por isso a chance de ter terremoto é muito frequente, justamente por estar no limite das placas tectônicas. Em relação aos climas, aqui passa o Trópico de Câncer e aqui passa a linha do Equador. Então a América Central e também as Guianas fica inteirinha na zona intertropical. Quanto mais para o sul, mais chuvoso e quente vai ser o clima. Quanto mais para o norte, os climas vão ficando com características tropicais, ou seja, tem uma estação que chove menos. Por exemplo, no Panamá, que é um clima equatorial, é quente e chuvoso o ano inteiro. Agora, quando você vem aqui para Guatemala, já tem uma estação um pouquinho mais seca, principalmente nessa porção oeste da Guatemala. Cuba tem clima tropical. Haiti, República Dominicana, clima equatorial. Mas em geral, gente, muito quente e chuvoso é o clima desses lugares todos que estão aqui. Outra coisa que merece atenção nossa aqui durante essa aula, pessoal. Lembra que eu falei que tem montanha na América Central? Então todos os países têm áreas mais frias que são áreas montanhosas. Essas áreas mais frias e montanhosas, além de serem regiões de difícil povoamento, têm o clima mais ameno, mais friozinho e às vezes possibilita até o cultivo de alguns produtos que não são facilmente adaptáveis aos climas mais quentes e úmidos. Então, por exemplo, na montanha é legal você produzir o café em determinada altitude. Então tem tudo isso que contribui, ao mesmo tempo que dificulta, ele tem a sua contribuição em termos econômicos, como eu estou falando para vocês. A vegetação, gente, é sempre um espelho do clima. Então, se tem clima quente e chuvoso, vai ter bastante floresta. Então, uma região cheia de florestas, florestas equatoriais é o que está em vermelho, florestas tropicais é o que está aqui em rosinha, e vegetação de montanha é onde tem aqui o número 9. Prestem atenção aqui nas Guianas. Guiana seria a Guiana Francesa, o Suriname e a Guiana. Também são regiões de florestas equatoriais, semelhantes à floresta amazônica. Vale ressaltar, pessoal, que no passado geológico, a América do Norte e a América do Sul eram isoladas. E devido à movimentação das placas tectônicas, o istmo ele se formou e uniu essas duas Américas. Quando teve essa união, muitos animais começaram a migrar entre essas duas massas continentais. E essa migração, esse intenso fluxo de espécies animais, consequentemente vegetais, presos dos animais e tudo mais, né, com as sementes, eles começaram a tornar a região da América Central uma região de altíssima concentração de biodiversidade.
Um dado interessante, por exemplo, é que Costa Rica, este país aqui, tem a maior concentração de biodiversidade do mundo. Não é número, é concentração. Numa área pequena, uma variedade enorme de espécies animais e espécies vegetais. Falando ainda sobre clima e vegetação, tem uma corrente marítima quente. Lembre-se que quando tem água muito quente, é uma condição propícia à formação de furacões. Então é comum a formação de furacões aqui no Mar do Caribe. Muitos desses furacões vão em direção aos Estados Unidos, mas a origem deles está aqui na região do Caribe, por causa da água muito quente. Falei agora há pouco para vocês lembrarem do mapa do relevo, quando a gente for estudar a densidade demográfica, e aqui está. Em geral, você pode fazer essa anotação ou grifar aí na sua apostila. A América Central é uma região muito povoada. Muito povoada significa que tem, em média, muitos habitantes por quilômetro quadrado, coisa de 100 habitantes por quilômetro quadrado. Quando a gente compara, por exemplo, com a América do Sul tem uma média de 20 e poucos habitantes por quilômetro quadrado. Então, é uma região densamente povoada. Outra característica da América Central em relação à distribuição da população agora é que a população é mal distribuída, tanto por conta do relevo das montanhas, tanto por questões históricas e econômicas. A população sempre vai ficar localizada junto às principais cidades, por conta de oportunidades, elas acabam sendo mais atrativas e oportunidade atrai pessoas e pessoas atraem mais pessoas. Então essas regiões foram crescendo mais rapidamente e também porque em outras áreas tem florestas. Dá uma olhadinha aqui, por exemplo, ó, em Honduras, deixa eu ver se é Honduras mesmo. Bom garoto este homem. Na Nicarágua, que é este país aqui. Vocês perceberam que eu falei uma frasezinha? Eu decorei uma vez uma frase que é assim, ó, bom garoto. Este homem, olha onde está a pontinha do laser. Este homem nunca cometeu pecado. São as iniciais dos países da América Central. Então, quando eu esqueço, eu conto. Ó, bom garoto, Belize e Guatemala. Este é El Salvador, homem, Honduras, nunca, Nicarágua, cometeu, Costa Rica, pecado, Panamá. Então, assim, fica fácil de decorar essa partezinha da América, que é chatinho, tem muitos países, né, gente? Então, aqui na Nicarágua, por exemplo, tem uma grande floresta nesta região leste, na região oriental do país, portanto, é uma região menos povoada. Tudo bem, pessoal? Até aqui? Estão gostando da aula? Vamos lá, continuando, hein? Esses slides eu vou deixar disponível para vocês acessarem no link na descrição do vídeo. Então, vocês podem clicar na descrição e tem o link dos slides para vocês acompanharem. Este slide, por exemplo, ele é um GIF que vai evoluindo desde 1700 até chegar nos anos 2000, mostrando os principais povos que ocupam a América Central. A atenção especial está ao que eu vou falar agora. A América Central não tem apenas países que falam o espanhol. Tem país que fala inglês, tem país que fala holandês, tem país que fala francês. Tudo isso está relacionado a quem colonizou o país. Por exemplo, o Haiti, como vocês estão vendo aí no mapa, ó, este aqui é o Haiti, a população fala francês. Em alguns momentos, por conta da história, da geopolítica, e aí a gente não vai entrar nesse mérito, eles foram mudando, até por conta de um país dominar, e daí tentar ser independente e tudo mais. Eu não vou entrar nesses detalhes históricos, mas eu acho que o comecinho dos anos 1700 mostra muito bem que algumas áreas falam espanhol, outras inglês e outras falam francês e ainda outras línguas. É muito legal essa evolução do GIF, porque ela desperta curiosidade na gente que está vendo e dá vontade de estudar um pouco mais de história para ver o que aconteceu em cada um desses momentos todos que nós estamos vendo. Agora os países começam a se tornar independentes, olha só que legal. E aí começa a ficar bem coloridinho o mapa. Em relação à diversidade étnica, uma questão que já caiu nos vestibulares, eu quero destacar aqui para vocês ficarem atentos, é o seguinte: na América Central, deixa eu voltar nesse mapa aqui, ó. Na América Central Istmica, a maioria da população é
uma mistura de espanhóis com nativos, com a população nativa, que a gente chama de indígenas. Então a maioria da população de Honduras, Nicarágua, Costa Rica são mestiços. Então é uma mistura de branco, espanhol, com os indígenas que habitavam a região aí no passado. Falando em indígenas, eu falo esse nome, mas seriam os povos nativos, porque, por exemplo, no México tinha os astecas, os maias, aqui na América do Sul os incas, e aqui também povos originais dessa região. Tá? É por isso que eu estou falando indígenas, mas seriam os povos nativos. Então aqui uma maioria de mestiços e alguns países brancos. Aqui na América Central Insular, por conta da América Central Insular ter sido usada principalmente para o cultivo de produtos tropicais no estilo de plantation, ou seja, aquelas grandes fazendas que eram voltadas para produzir e exportar para a Europa principalmente, muitos escravos foram trazidos da África, assim como aconteceu no Brasil, foram trazidos para a América Central Istmica. É por isso que a maior parte da população de vários países da América Central, Istmica, das ilhas, estou falando Istmica, gente, eu devo ter falado Istmica, né? Insular, tá? Istmica é o continente, estou falando da insular. Da América Central Insular, grande parte dos países tem a maioria da população negra. Por exemplo, o Haiti, onde 95% da população é negra, e a Jamaica também. Por incrível que pareça, tem muita gente que pensa que o Haiti e a Jamaica, e às vezes até Cuba, são países africanos. Isso aí é um erro que muitas pessoas cometem, principalmente por falta de conhecimento, né? Por falta de estudo. Então agora vocês sabem por que da população ser de maioria negra nesses países. Eu peguei uma foto da seleção do Haiti e da seleção de Honduras para mostrar para vocês que a seleção do Haiti tem uma diversidade étnica menor e a maioria dos jogadores são negros. Já a seleção de Honduras tem jogadores negros, alguns com traços indígenas, nativos, e jogadores brancos também, mostrando uma mistura um pouco maior e também uma composição Lembra que eu falei para vocês que na América Central Istmica, continental, a maioria é de origem mestiça, espanhol com os nativos. Beleza? Esse é um exercício bacana para você fazer quando você quer conhecer mais ou menos a característica do país. Você procura a seleção de futebol e dá uma olhada em vários anos da seleção de futebol, você consegue ter uma noção mais ou menos de como que é a diversidade étnica no país. Agora, se você quer saber de maneira correta, acesse o site World Factbook da CIA e procure lá nas características de cada um dos países. Você vai na parte de população e sociedade e tem a composição étnica muito atualizada de cada um dos países ali, mostrando a porcentagem de negros, brancos, mestiços e outros mais. Eu tenho uma curiosidade para falar para vocês sobre a composição étnica da América Central e das Guianas. Lembra que eu falei que a gente está estudando as Guianas também, de tabela? Não tem muita coisa para falar sobre as Guianas, que costuma cair no vestibular, mas é uma região bem interessante da América Latina. Nas Guianas tem uma presença marcante de indianos, gente. Indianos, tá? Não tem nada a ver o slide que eu mostrei, não. É o próximo. Eu vou falar um pouco sobre narcotráfico na América Central. Eu achei que eu tinha colocado existem até festas hinduístas lá no Suriname, por exemplo. Isso acontece porque o Suriname ele era colonizado pela Holanda. E houve uma época que eles incentivaram a imigração de indianos, o Suriname foi pela Holanda, gente, e a Guiana foi pela Inglaterra. Então, muitos indianos acabaram indo para a Guiana e para o Suriname, por tabela, durante uma época, para buscar novas oportunidades de trabalho aqui na América do Sul. Então tem toda uma história, tá? Teve até gente que veio como prisioneiro e tudo mais. Eu aconselho vocês, se quiserem saber mais sobre o assunto, procura indianos Suriname, indianos Guiana, que tem uma série de reportagens, até reportagem do Estadão, contando bastante a história desse pessoal que mora ali.
e também até dando vontade de conhecer esses países que a gente acaba não falando muito sobre eles, mas são países com uma riqueza cultural imensa. Legal, vamos para o próximo slide. Esses caras aqui, gente, todo tatuados no rosto, todas essas tatuagens têm uma simbologia, e essa simbologia não é uma coisa muito legal não, tá? Aliás, não é nada legal. As gangues e o tráfico de drogas na América Central, elas dizimam muitas pessoas, matam muitas pessoas. Por exemplo, El Salvador é um dos países mais violentos do mundo. O El Salvador é um paizinho que fica junto à fronteira com o México. Tem o El Salvador, tem também o Belize, que fica junto à fronteira com o México, tem a Guatemala e o El Salvador, que fica na fronteira com a Guatemala, pertinho do México. Esses países, gente, no passado, muita gente foi da América Latina para os Estados Unidos, passando pelo México. E o tráfico de drogas, a rota da droga, muitas vezes ela passa pela América Central. E essas pessoas, elas tentam chegar até o México e do México chegar nos Estados Unidos. É uma oportunidade que elas têm de ganhar um dinheiro, entre aspas, fácil. O que acontece é que lá no sul dos Estados Unidos, na região ali da costa oeste dos Estados Unidos, no passado começaram a formar gangues de filhos e netos de gente de El Salvador, de Belize, da Guatemala, mexicanos. Começaram a formar gangues ali naquelas cidades, por exemplo, em Los Angeles, e daí essas gangues começaram a ter uma violência muito grande entre elas, justamente para ter um controle da entrada de drogas nesses países, nos Estados Unidos. Olha que doideira isso, gente. Quando o governo americano foi lá, pegou essa galera e mandou de volta para a América Central, na América Central essas gangues começaram a crescer fortemente. E eles são caracterizados, desculpa falar aqui para vocês, por uma violência extrema. Assassinatos do tipo morte com 100 facadas e arrancar o coração. No México tem os Los Zetas, os caras penduraram assim, tipo 10 pessoas numa ponte pelo pescoço, enforcou todo mundo lá ao mesmo tempo. Lá no El Salvador, e um outro paísinho da América Central, eu não lembro se é no El Salvador, tem uma gangue chamada La Mara Salvatrucha, que é essa aí que os caras tatuam todo o rosto, extremamente violenta. Então a violência, a desigualdade social, o forte fluxo emigratório da América Central em direção aos Estados Unidos, o tráfico de drogas, armamentos de forma ilegal, a dificuldade de controle desse tráfico e dessa violência por parte dos governos locais são características da América Central também, tá? Então essa história de violência, narcotráfico não é exclusividade, por exemplo, de São Paulo, Rio de Janeiro. A América Central tem e sofre muito com este problema. Galera, entrando aqui na parte da economia, a agricultura na América Central, ela é caracterizada principalmente pelo cultivo de produtos tropicais. A América Central foi chamada até de República das Bananas, e um dos motivos está relacionado ao alto cultivo de banana. A banana é um principal produto tropical produzido na América Central e muito consumida nos Estados Unidos da América. Existe até um bloco econômico comercial dos Estados Unidos com a América Central, que chama CAFTA, que é uma abreviação de Central America Free Trade Agreement, ou seja, o Acordo de Livre Comércio da América Central, e ela tem uma ligação forte com os Estados Unidos. Houve uma época que foi proposto uma coisa chamada ALCA, que seria um bloco econômico na América inteirinho. E o Brasil, para fortalecer o Mercosul, na época, ele foi contra a implementação da ALCA, desse bloco econômico. E a América Central, ela resolveu então, como um bloco unido, se juntar e se aproximar bastante dos Estados Unidos. Não são todos os países, por exemplo, Nicarágua e Cuba, eles não são alinhados à política dos Estados Unidos. Cuba, por ser um país socialista, desde a Revolução Cubana, e inclusive houve uma reaproximação com Cuba, um tempo atrás no governo do Obama, mas agora no governo do Donald Trump houve novamente um distanciamento
político de Cuba com os Estados Unidos. E Nicarágua também, por ter governos mais alinhados à esquerda, tá? Mas, em geral, a América Central depende muito dos Estados Unidos. Então, produtos tropicais, o cacau e o café e a cana-de-açúcar, principalmente em Cuba, são os principais produtos agrícolas lá da América Central. A economia desses países é fraca, são países subdesenvolvidos, com algumas exceções, Costa Rica, país bem organizadinho, Panamá, que vive muito do canal do Panamá, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, e também de ser paraísos fiscais, que eu vou explicar também na sequência. Então, em geral, uma grande parcela da população trabalha no campo, setor primário, é uma agricultura bem tradicional, não é muito tecnológica, e ainda baseado no sistema das plantations, ou seja, grandes propriedades de terra, onde se planta apenas um tipo de produto em cada grande fazenda, tem apenas um dono e geralmente é voltado para exportação. Isso são as plantations. Em relação aos recursos minerais, pessoal, tem esse mapa, ele é um pouco difícil de visualizar tudo que tem nele, porque tem muito falando da agricultura, tá ali na parte de baixo. Mas eu separei para mostrar que aqui na América Central existe uma produção de alumínio, na verdade de bauxita, na Jamaica, é um dos poucos destaques. Em Trinidad e Tobago, nem está nesse mapa, Trinidad e Tobago tem uma produção de petróleo, tá? Eles exploram petróleo. E aqui tem, por exemplo, um pouquinho de manganês em Porto Rico, um pouquinho de ferro aqui em Cuba, um pouquinho de níquel em Cuba. Tem algumas indústrias tradicionais de beneficiamento de produtos minerais, ou seja, elas pegam o mineral bruto e quebra ele e acaba vendendo ele semi-processado. Mas o que você deve gravar aqui dessa informação é o seguinte: até tem mineração, mas a mineração não é a principal atividade econômica da América Central, porque é a agricultura, mas ela ganha um destaque importante nos países onde tem recursos minerais. Por exemplo, a bauxita na Jamaica. E geralmente se exporta a bauxita de forma bruta ou pouco processada, porque para transformar ela em alumínio exige bastante tecnologia e investimento. Chegamos aos paraísos fiscais. O que são isso? Você já deve ter ouvido falar de dinheiro na Suíça, de colocar dinheiro nas Ilhas Caimã ou nas Bahamas. Um paraíso fiscal, gente, é um país que simplesmente ele oferece sigilo bancário às pessoas que fazem depósitos nos bancos deste país. Em outras palavras, se você chegar com 2 milhões de reais e um monte de mala para depositar lá na Caixa Econômica Federal, provavelmente a Polícia Federal vai colar ali na hora para investigar o que está acontecendo. Como assim alguém vai lá do nada e deposita 2 milhões de reais? E você tem que comprovar a origem daquele dinheiro. Já nos paraísos fiscais, você pode depositar uma quantidade imensa de dinheiro sem ter que falar de onde você conseguiu aquele dinheiro. E o melhor de tudo, o país ele te dá garantia de que não vai expor os seus dados bancários para ninguém, exceto se tiver uma investigação internacional e o país for obrigado, mas isso o país ele nem quer divulgar os dados porque acaba queimando o país, de outras pessoas colocarem o dinheiro lá. Aí você deve estar pensando, mas por que as pessoas colocam dinheiro nesse país? Porque muitas vezes o dinheiro vem de forma ilícita, tráfico de drogas, pode vir de corrupção, e aí eles vão e depositam dinheiro nesses países, ninguém vai saber quanto dinheiro tem ali, a quem pertence aquele dinheiro, primeiro ponto. Segundo, o país que recebe o depósito, os bancos eles vão utilizar esse dinheiro para fazer investimentos em bolsa de valores, por exemplo, eles vão lucrar com isso e vão devolver uma parte do lucro para quem investiu o dinheiro. De maneira bem simples, é assim que funciona. Então o seu dinheiro está lá, ele não está parado. Ele vai ser utilizado pelo banco, eles vão investir, vão ganhar dinheiro com aquilo e vão te dar um retorno do investimento, uma parte do retorno do investimento. E o que acontece também, tem muita questão da lavagem de dinheiro. Então tem muitas empresas espalhadas por esses países que são empresas de fachada, chamadas de empresas offshore. Ou, você já deve ter ouvido falar, lavagem de dinheiro.
Basicamente, vamos supor que você tem milhões numa conta e você não consegue utilizar, porque é um dinheiro ilegal. Você precisa passar esse dinheiro por dentro de uma empresa, para que ele pareça um dinheiro legal. Então tem emissão de notas fiscais falsas, acaba não produzindo nada de verdade, só é de fachada a empresa. Então eles acabam as pessoas acabam fazendo essas empresas para poder lavar o dinheiro. Daí que vem o nome lavagem de dinheiro. É uma fonte de renda muito importante na América Central e é por isso que muitos países da América Central têm o setor terciário como o setor mais forte da sua economia. O setor terciário é o setor de serviços e comércio. Os bancos fazem parte do setor terciário. Bom, entrando na parte final da aula, algumas coisas de bônus sobre a América Central que é importante você conhecer. Uma delas é o Canal do Panamá. Eu vou soltar um trechinho do vídeo aqui para vocês verem comigo. Vou deixar aqui sem som mesmo. Então, o Canal do Panamá, pessoal, o Panamá é a parte mais estreitinha da América Central Istmica. Há mais de 200 anos tem uma ideia de construir um canal na Nicarágua. Só que o Canal do Panamá ele foi construído antes do Canal da Nicarágua. A ideia é o seguinte, permitir a passagem de navios do Oceano Pacífico para o Oceano Atlântico. Imagina ter que dar essa volta enorme. Pelo canal dá para passar direto e facilita muito, por exemplo, o comércio, as embarcações virem daqui para cá, dos Estados Unidos. Ou ainda da China aqui no Brasil, ou do Brasil para a China, passando pelo canal. Imagina só ter que dar essa volta. No entanto, gente, o Panamá, apesar de ser bem estreitinho e ter um lago ali que foi usado para fazer a passagem, o lago ele tem uma altitude muito maior do que o nível dos oceanos. Então você tem que subir com o barco, depois descer com o barco, usando o sistema de eclusas, que tem pertinho da gente aqui em Jaú, por exemplo, em Barra Bonita, o sistema de eclusas. Não sei quem já passou lá pelas eclusas em Barra Bonita, é bem legal. Então olha lá, para fazer a travessia ali era 15 mil quilômetros. Aí o Canal do Panamá ele acaba encurtando demais o caminho, como vocês podem ver aí na imagem. Tem um lago ali no meio, que é o Lago Gatun. Eles aproveitaram este rio e este lago para fazer a maior parte da travessia. No entanto, tem a diferença de altitude que eu falei para vocês. Olha só, o lago ele tem uma altitude maior do que o nível dos oceanos. Então tem que fazer as eclusas. Para fazer tudo isso, gente, foi um processo muito caro e muito demorado. Para vocês terem uma ideia, quem começou a construção do Canal do Panamá foi a França no final dos anos de 1800. E quando a França foi fazer, ela teve uma série de problemas, principalmente problemas relacionados a doenças tropicais e problemas estratégicos para a construção do canal. Imagina como era a tecnologia na época. E a França não conseguiu dar continuidade. Os Estados Unidos assumiu a construção do canal lá por volta dos anos de 1900 e foi feito um acordo com o Panamá que os Estados Unidos ia controlar o Canal do Panamá e dar uma parte do dinheiro para o Panamá. O que acontece, que já foi cobrado no vestibular, que eu queria que vocês ficassem atentos, é que foi feito um acordo lá para a década de 70 para que os Estados Unidos devolvessem o canal para o Panamá. E então foi feito um acordo e em 1999, no dia 31 de dezembro de 1999, o Canal do Panamá foi devolvido e hoje quem controla 100% do canal é o próprio Panamá. Tá? Não pense que são os Estados Unidos atualmente. Quem controla o canal, na atualidade, é o Panamá. Vou deixar só mais um pouquinho para vocês verem aqui como funciona. Então o barquinho, ele chega nesse primeiro nível, aí a água de cima desce até nivelar, e aqui de novo, ó, nivelou, abre a comporta, nivelou, vai embora. E depois, na volta, é a mesma coisa que acontece. Em alguns lugares é tão estreito que tem esses trenzinhos que eles amarram cabos de aço e eles puxam o navio. Aqui, para você ter uma ideia, é tão estreito que é tipo a largura de um pneu de bicicleta só, que cabe de um lado e de outro. O Canal do Panamá, ele precisou ser ampliado nos últimos anos para receber navios maiores. Então foi feita uma obra desde os anos de 2010, 2015,
eles foram fazendo uma obra ali para ampliação do canal do Panamá e hoje o canal já está funcionando e recebendo navios maiores. Os navios que passavam pelo canal original são chamados de Panamax. Panamax, na verdade, é tipo uma medida. É lógico, ninguém vai fazer um navio e depois ver se passa no canal, né? Eles fazem o navio de acordo com a largura do canal. E os navios que passam na atualidade são chamados de pós-Panamax, ou post-Panamax. Beleza? Este outro videozinho mostra o projeto do canal da Nicarágua, pessoal. Infelizmente ele está indisponível aqui. Eu vou deixar o link para vocês assistirem no YouTube. Ele tem 1 minuto só e ele mostra o projeto do canal da Nicarágua. O canal da Nicarágua teve uma ideia do governo chinês, de um chinês bilionário, na verdade, que resolveu assumir o projeto de construção do canal da Nicarágua. Até começou a fazer o canal ali, os projetos iniciais, só que ele está parado desde 2014, 2015. A última notícia que eu vi foi de 2018, mostrando que o projeto estava abandonado e que esse chinês ele não está mais entre os 30 maiores bilionários do mundo. Então acredito que esse canal ele não vai sair do papel, pelo menos nos próximos anos, tá? Mas é uma notícia que em 2014 caiu no vestibular, porque era o assunto da vez. Agora ninguém está falando de canal da Nicarágua, então é só por curiosidade mesmo. Para terminar, pessoal, eu não acho justo que eu dê uma aula inteira de história de Cuba só porque Cuba faz parte da América Central. O que eu quero que vocês façam? Que vocês assistam esse vídeo com calma. Ele é do Nexo Jornal. Eu acho que é bacana porque ele não tem um posicionamento nem de esquerda nem de direita, ele tenta apresentar os fatos de maneira neutra. Gostei da explicação, tem uma linha do tempo e eu acho que vale a pena vocês assistirem para incrementar o seu conhecimento. Mas basicamente o que você tem que saber sobre Cuba é que Cuba é um país socialista, que não tem uma relação muito boa, muito próxima com os Estados Unidos e também nós já estudamos isso lá no primeiro ano. Lembra que teve aquela história da crise dos mísseis que aconteceu em Cuba durante a Guerra Fria. Cuba é um país que fica muito próximo dos Estados Unidos e Cuba vendia cana-de-açúcar, por exemplo, para a União Soviética, que pagava um preço enorme por isso. E em troca, eles se aproximaram muito, os governos tinham os mesmos ideais, né, socialistas. E em uma época, a União Soviética colocou mísseis em Cuba virado para os Estados Unidos. Isso gerou uma tensão enorme. Até a crise dos mísseis é abordada nesse vídeo que eu quero que vocês deem uma olhada. Então, para encerrar de verdade, essas são as Guianas, a Guiana Francesa, a Guiana e o Suriname. Eu já falei algumas características desses países, mas eu vou falar só mais uma para encerrar. Esta parte mais ao sul é uma região de planaltos mais elevados e muita floresta. E esta região mais próxima ao litoral é plano e é onde tem as principais cidades. Então, nesses 3 países, o que eles têm em comum é que a maioria da população mora na capital, quase todo mundo mora no litoral, pouquíssimas pessoas moram no interior, porque é uma verdadeira floresta, e o clima é muito parecido com a América Central, tanto o clima quanto a vegetação. Tem um pouquinho de mineração, a Guiana Francesa tem ouro, a Guiana também tem ouro, mas eles vivem praticamente das atividades do setor primário, com exceção da Guiana Francesa, que tem até base de lançamento de foguetes da França ali na Guiana Francesa. E a moeda adotada é o euro e tudo mais. Não pode-se dizer que é um baita de um país para se viver, né? Mas acaba atraindo bastante brasileiro aqui do Amapá, tentando cruzar a fronteira para chegar até a Guiana Francesa. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham aprendido bastante durante essa aula. Uma aula com muita informação. E para você tornar essa aula ainda mais completa, não deixe de assistir o vídeo, que eu vou deixar na descrição para vocês, que está dentro da apresentação dos slides. E se vocês puderem, dê uma olhadinha na apostila de vocês ou na internet, leia um pouquinho sobre questões geopolíticas envolvendo alguns países da América Central. Isso aconteceu alguns anos atrás, teve algumas tretas ali.
Então, se você conseguir dar uma lidinha sobre geopolítica da América Central, política da América Central, leia algumas notícias para você ficar por dentro, que só vai enriquecer. Valeu, pessoal. Espero vocês na próxima aula.